Tá, eu ainda não sei como começar o canal, mas vamos fazer assim. Vamos dar uma relembrada no título da minha mono, porque ele é bem grande, eu sei, e não tem como ninguém gravar, só eu, porque eu não tenho o que fazer, e eu tenho que gravar porque afinal é a minha monografia. O título é Etnobotânica como ferramenta didática para a desconstrução da história única africana e afro-brasileira. O primeiro termo que é bom de explicar é etnobotânica, mas, pro bem da didática da explicação toda, eu vou focar primeiro no termo história única. História única é um termo criado não por mim, obviamente, mas por uma escritora nigeriana chamada Chimamanda Adichie. Essa escritora nigeriana ela já ganhou vários prêmios pelos seus livros e tudo mais. E em um TED Talk, naquelas palestras que a gente encontra muitas delas no Facebook, no YouTube, ela falou, ela fez esse texto, né, chamado O Perigo da História Única. É um texto muito bom, uma palestra até bem curtinha, tem no máximo 20 minutos, que eu vou deixar também aqui para quem quiser ver. Ela fala lá sobre a vida dela, né, e tem uma parte que ela explica o que é a história única. Mostre um povo como uma coisa, somente uma coisa, repetidamente, e é isso que eles vão se tornar. É impossível falar de história única sem falar sobre o poder. Ou seja, ela fala sobre o reforço do estereótipo, né? Sobre a criação do estereótipo e o reforço dele, a propagação desse reforço de estereótipo. Pensa um pouquinho sobre como você pensa sobre a África. Provavelmente você não pensa sobre conhecimento fitoquímico, você não pensa sobre química, você não pensa sobre esse tipo de coisa. Normalmente o que a gente pensa é aquele estereótipo de África subdesenvolvida, a gente pensa sobre tráfico negreiro, a gente pensa sobre senzala, escravidão, porque esse é o estereótipo que passam pra gente. É justamente sobre isso que ela fala. E se você acha que você não conhece nada da Chimamanda, se você for fã da Beyoncé e canta Flawless, eu sei que você canta Flawless, aquela partezinha da música que tem aquele discurso de uma mulher que ela fala sobre feminismo, então, esse discurso é da Chimamanda. Que mulherzão. Etnobotânica provavelmente é a parte mais legal da ciência que você nunca ouviu falar. Na verdade, a etnobotânica ela é uma das matérias no ramo das etnobiologias, das etnociências. A etnobiologia é uma grande área interdisciplinar que junta os conhecimentos da biologia clássica, né, botânica, paleonto, ecologia, zoologia, com áreas que não são historicamente da biologia, como arqueologia, antropologia, medicina, teologia, linguística, psicologia. É uma grande área interdisciplinar. Basicamente, é o filho da união das humanas com a biológica. Historicamente falando, o primeiro braço da etnobiologia a ser criado, né, o braço foi criado antes mesmo do conceito geral, foi a própria etnobotânica. Esse termo etnobotânica, ele foi cunhado pela primeira vez por um naturalista chamado John Harshberger. Em 1865, originalmente a etnobotânica ela foi definida como estudo botânico de populações aborígenes ou nativas. Atualmente, ela não se limita só a isso, e sim é o estudo da inter-relação humano-vegetal como um todo. Agora, as etnobiologias, no geral, não só a etnobotânica, mas todas as etnobiologias, elas passaram por um histórico, por fases, né, na sua pesquisa. A fase pré-clássica, essa primeira fase da etnobiologia, ela começa com as grandes viagens dos naturalistas europeus, desbravando as civilizações não civilizadas fora da Europa, né? Ela, com grandes viagens de cientistas, de naturalistas para a América Latina, para a África, para a Ásia. Depois dessa era pré-clássica, veio a era clássica, onde eles começaram a estudar, onde veio mesmo a etnoecologia, como os povos tradicionais se interrelacionavam com o ecossistema, com o meio ambiente. E aí isso juntou muito da psicologia, da linguística nas etnobiologias, porque eles viam que as plantas tinham
nomes diferentes, e o nome tinha a ver com o ativo dela, enfim. A era que a gente está atualmente, dessa área de pesquisa, da etnobiologia, é a era pós-clássica. Nessa fase pós-clássica, nessa era pós-clássica, aqui no Brasil se marcou muito pela escrita, né, pela Suma de Etnociências, pela Carta de Etnobiologia, que são leituras obrigatórias para quem quer fazer essa área de conhecimento. E outra coisa também que se marca muito é o foco, que mudou um pouquinho. Está muito focado na metodologia científica por trás das pesquisas e, principalmente, na preocupação com a propriedade intelectual das comunidades tradicionais sobre aquele conhecimento. Porque lá na era clássica, os europeus vinham para cá, moravam com os índios durante meses, às vezes quase anos, aprendiam tudo que eles sabiam, levavam pra lá e é isso, acabou. Atualmente não. Óbvio que ainda se tem muito disso, não vamos mentir, mas existe uma legislação toda por trás que, pelo menos, tenta impedir que isso aconteça. Depois de todo esse histórico sobre a etnobiologia como um todo, eu vou tentar fazer que fique bem pequenininho, senão vai ficar um vídeo enorme. Qual é o fazer das etnobiologias, no geral? Bom, um dos principais fazeres dessa área de conhecimento é fortalecer o conhecimento não acadêmico. O segundo tópico também é a produção de um conhecimento híbrido. E o outro tópico, que para mim é o mais interessante, é a solução de problemas reais por caminhos contextualizadores. E no caso daqui, o problema real que eu vou propor soluções é os problemas raciais, étnico-raciais. E o caminho contextualizadores é botânica. Antes de pular pro próximo, eu queria abrir um parêntese bem interessante que pra gente, aqui do Brasil, eu acho que é super legal. O Brasil é um dos países que lidera em disparada as publicações de etnobiologia, em especial de etnobotânica. Outro foco que conta ponto para o nosso país é que esses trabalhos, a grande maioria desses trabalhos, é feito por pesquisadores brasileiros. Em outros países, como por exemplo o Peru, se não me engano a Colômbia também é expressiva a publicação, mas a publicação feita no país, mas por pesquisadores que são europeus, que são americanos, e não do próprio país. Aqui no Brasil, a gente tem bons pesquisadores que estão aqui no país, que são brasileiros e que publicam bastante, e que tem uma boa produção. Como, por exemplo, a minha amada, o meu coraçãozinho, que é a professora Lucília Senavalli, que é a minha orientadora lá do museu, e a professora Marazélia, que é também, ó, outra parte do título que também vale a pena explicitar logo para ficar algo bem direitinho é quando eu falo sobre povos africanos e afro-brasileiros. Eu não teria tempo hábil para falar de todos das lendas e conhecimentos de todos os povos africanos, porque eu nem conheço todos os povos africanos. Eu vou focar bastante no povo Yorubá, né, que é um povo de grande expressão aqui no país. A cultura é muito expressiva aqui no país. Os Yorubá, eles são um grande complexo étnico-linguístico. Como assim? Eles não eram um povo só. Na verdade, eram vários povos que viviam na África Ocidental e eles não existiam sobre um único reinado. Na verdade, eram vários reinados diferentes, com governos diferentes, deuses diferentes, que tinham a mesma língua, que era a língua Yorubá. Apesar de não terem sido os que chegaram primeiro, não terem sido os que chegaram em maior quantidade, mas é o que teve a cultura mais bem disseminada aqui no país. Aqui no Brasil, a gente normalmente não conhece eles como pelo nome Yorubá. A gente conhece mais como o nome de Nagô, que foi o termo que foi o nome que eles ganharam quando vieram pra cá. Na verdade, não só o povo Yorubá, mas todos os povos que vieram no terceiro ciclo de tráfico de pessoas, o ciclo da Costa da Mina. Todo mundo que veio do norte. Atualmente existem 18 países que têm um remanescente cultural iorubá bastante forte no mundo, né? O site que eu procurei não cita o Brasil, mas estamos na lista, afinal,
cultura na gota aí. Os candomblés de Queto estão aí, todo mundo, tudo remanescente Yorubá. Agora, pra que juntar tudo isso? Pode ser a sua próxima pergunta, né? Por que que eu vou pegar a questão de etnobotânica e juntar ela com a questão de estereótipos? Bom, é a questão de usar a etnobotânica como uma ferramenta para descolonização cultural. O que é isso? Esse termo bonitinho. Nós aqui do Brasil, como boa parte do planeta inteiro, foi colonizado por europeus, certo? Não sei. Fato histórico, fato histórico. Por conta disso, obviamente não foi só o território que foi colonizado. Obviamente também tem toda aquela questão cultural que foi também colonizada. Então, assim, quando a gente fala sobre a descolonização cultural, a gente fala sobre tentar reverter o máximo possível essa soberania que acaba acontecendo. Nas escolas, a gente acaba aprendendo, passando muitos anos aprendendo só a história europeia, só o que aconteceu na Europa. Quando a gente chega na parte de ciências, a gente só vê exemplos europeus, só exemplo, no máximo grego, que também é Europa. Então, assim, a gente não sabe qual foi a contribuição africana para a ciência. A gente não sabe como é que foi a contribuição eu ia falar arábica. A gente não sabe como é que foi a contribuição árabe para a ciência, que na verdade foi muita. Tipo, muita. A gente não fala algarismo à toa. Mas tudo bem, não é esse o foco agora. O máximo que às vezes mencionam, raramente, é a contribuição chinesa, né? Oriental no geral. Mas mesmo assim, até os exemplos que são usados são exemplos que são europeus. Isso tudo faz parte da colonização cultural. A gente acaba só enxergando a Europa como um foco de produção. A gente não consegue ver produção em mais lugar nenhum do planeta. Por causa disso, a etnobotânica mostrar como os povos africanos utilizavam os vegetais, como eles conheciam os vegetais, como eles sabiam o que fazer com os vegetais, que se torna algo muito interessante saber como eles também produziam conhecimento e ciência. Entendeu? É óbvio que eu não vou pegar, tipo, todo o arsenal de conhecimento tradicional africano que eu tenho, né, que obviamente não é tão grande assim, e falar, tá vendo, tudo isso aqui é ciência, tá tudo certo. Não, até porque seria até antiético da minha parte. É trazer esses temas pra gente conversar, debater e, sei lá, esmiuçar esse conhecimento, ver o que dele a gente pode retirar em aulas como exemplos, como contextualização, ou até mostrar, tá vendo? Isso aqui eles já faziam, ó. Muita coisa acontece isso. Ou então chegar assim e falar, ó, isso aqui não é muito bem isso que acontece não, mas era assim que eles viam naquela época. E isso isso é muito importante culturalmente, isso é relevante historicamente. O vídeo vai ficar por aqui. Provavelmente também não vai ter questionário, porque eu não consegui enviar para meus orientadores ainda. Mas eu consegui fazer o que eu queria, que era explicar as fases da etnobiologia como um todo, e o que é a história única, e por que eu vou fazer essa coisa toda. E é isso.